Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar, queridos, porque se deixar a gente continua aqui e não tem hora para acabar. Ah, coisa boa, que bênção, que coisa maravilhosa. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse lugar. Vamos repetir, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse lugar. Coisa boa a gente estar aqui celebrando ao Senhor, coisa boa estarmos cultuando ao único Deus vivo e verdadeiro. Independente das circunstâncias, independente de como nós fechamos a semana, independente de como nós estamos começando essa semana, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós. Seu coração pode estar um pouco triste, você pode ter chegado aqui com o coração aperreado, como a gente diz aqui no nosso Nordeste. Você pode ter chegado aqui entristecido. Você pode ter chegado aqui até sem esperança de uma mudança na sua vida. Você pode estar passando por essa estação tão difícil. Mas eu oro a Deus que essa palavra que eu vou ministrar sobre o livro de Ruth, ela chegue impactando o seu coração e o sobrenatural de Deus aconteça no natural da sua vida. Que o sobrenatural de Deus, ele venha para trazer as mudanças, as respostas, e que você saia daqui diferente de como você chegou. Você diz amém por isso? Eu vou ministrar sobre o livro de Ruth, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura dos 5 primeiros versículos desse livro de Ruth, que é fantástica essa história. Eu já recomendo que você ainda hoje, quando você chegar na sua casa, você leia todo o livro de Ruth, são apenas 4 capítulos. Eu vou ler os versículos com vocês, eu vou explicar um pouco dos capítulos, e depois a gente dá o tema dessa mensagem. Mas Ruth, capítulo 1, versículo 1, está aqui no telão já aparecendo, diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com uma mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Você diz amém por essa palavra? Olha só, é uma situação extremamente difícil. Elimeleque, um homem de Belém, sua esposa Noemi, a fome bateu em Belém e eles saem de Belém e vão morar nas terras de Moabe. Lá em Moabe, Elimeleque morre, Noemi fica viúva. Os 2 filhos do casal, o Malom e Quilion, eles casam com mulheres moabitas. E vão passar alguns anos e os 2 filhos daquela mulher, o Malom e o Quilion, vão morrer. Então, todos os homens dessa história, que a princípio eles morreram. E ficou a Noemi, ficou a Orfa e ficou Ruth. A palavra nos diz no capítulo 1, aqui é um resumo. A palavra nos diz que foi um tempo muito difícil, que eles estavam vivendo. E a história nos diz que o capítulo 1, no que diz respeito a essa mulher chamada Ruth, que decide ficar com a sua sogra e passar ali o resto dos dias delas tendo a companhia daquela que, por cultura, por conta do casamento, tornou-se ali uma segunda mãe para ela. Foi um tempo muito difícil na vida de todas elas. Foi um tempo no qual a desilusão chegou. Num tempo no qual a perda chegou e a dor chegou. O capítulo 1 de Ruth vai falar sobre isso. Desilusão, perda e dor. Pode ser a história de alguma pessoa que está aqui nessa noite. A história de alguma pessoa que está nos acompanhando através da internet. Quem sabe você está vivendo isso. Desilusão, perda e dor. Continua a história no capítulo 2. Mas Noemi e Ruth decidem voltar para Belém de Judá. Depois de mais de 10 anos em Moabe, elas decidem voltar. E Noemi, em especial, ela voltaria ali viúva e voltaria sem seus 2 filhos. Mas ela voltou com Ruth, a sua filha do coração, vamos chamar assim. Quando Ruth chega novamente em Belém, os tempos não serão fáceis.
O tempo não foi fácil. O tempo foi de trabalho, o tempo foi de espera, o tempo foi de serviço. É interessante que Ruth, se você ler o capítulo, ela vai trabalhar, e ela vai trabalhar em muito. Recolhendo as espigas, recolhendo ali um fruto para que ela pudesse, na verdade, uma semente para que ela pudesse subsistir juntamente com a sua sogra. Não foram tempos fáceis, foram tempos extremamente difíceis. Quem sabe, eu falo mais uma vez aí, quem sabe você está vivendo tipo um capítulo 1, tipo um capítulo 2 do livro de Ruth, quem sabe a sua história está em paralelo com essa palavra hoje. Eu comecei dizendo que eu oro para que a esperança e a fé do Senhor, ela possa brotar no seu coração para que você possa superar hoje. Todo o capítulo 1 da sua vida, todo o capítulo 2, quem sabe você está vivendo na sua vida. Há poder na palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. Você crê nessa palavra? Se você ler o capítulo 3, você vai ver que, de acordo com o trabalho de Ruth, ela vai ter uma iniciativa, ela não vai ficar na inércia, ela vai ter uma iniciativa, ela vai entregar totalmente o seu coração a Deus e vai confiar em Deus. Quem crê nessa palavra? O resumo do capítulo 3, eu resumi nessas 3 palavras: iniciativa, entrega e confiança. Iniciativa, entrega e confiança. Iniciativa, entrega e confiança. Se você está no capítulo 1 ou no capítulo 2 da sua vida, nessa noite você começa a confiar em Deus. Uma palavra para você é: confie em Deus. Você diz amém? Confie em Deus. Jamais perca a confiança em Deus. Jamais perca a confiança na palavra. Jamais tire os olhos da promessa. Jamais esqueça daquilo que Deus já ministrou sobre a sua vida e sobre a sua família. Jamais esqueça de uma palavra liberada sobre esse altar na sua vida. Vai se cumprir em nome de Jesus. Capítulo 1 difícil, 2 muito difícil, capítulo 3 de confiança, de entrega, de iniciativa, mas aí chega o capítulo 4, quem diz amém por isso? O capítulo 4 é um capítulo muito lindo dessa história. É o capítulo onde Ruth ela é redimida, ou seja, ela vai casar novamente com um homem de Deus chamado Boaz. Ela vai casar novamente, a sua vida será restaurada e ela terá uma vida alegre. Quem diz amém por isso? Diante dos vales, diante dos momentos mais difíceis de dor, ela não se entrega, ela confia, ela confia em Deus, ela vai viver o processo de Deus, porque o capítulo 4 vai chegar. Quem diz amém por isso? Eu declaro em nome de Jesus, que capítulos 4 de Ruth, na vida de muitas pessoas nessa noite, vão começar a acontecer. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra é profética na vida de algumas pessoas. A restauração vai chegar, a alegria vai chegar, a redenção do Senhor chegará em todos os níveis da sua vida. Quem diz amém por isso? Irá chegar um nível de alegria, de restauração, de redenção, em nome de Jesus. Você crê nisso? Sabe por quê, irmão? Porque depois que nós vivemos todo esse capítulo 1, 2, 3, estamos vendo o capítulo 4, aí vem o tema dessa palavra. Sabe por quê? Porque a confiança em Deus e o tomar posse da palavra irá gerar, sabe o quê? Dias que você jamais imaginou que você iria viver. É o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é esse: melhor do que você possa imaginar. A sua vida, aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Melhor do que possa imaginar. A sua vida será assim. Melhor do que você imaginou antes. Mas pastor, e os processos, mais as lutas, mais as dores? Melhor do que você possa imaginar. A vida que Deus ele tem para você, a vida que Deus tem para a sua casa, a vida que Deus tem para que você possa viver, ela é muito melhor do que você imaginou antes. Mais a dor, mais o processo, querido, as coisas antigas para trás ficam, as coisas velhas já passaram, nós olhamos para frente, aprendemos com aquilo que nós vivemos, mas continuamos olhando para frente, aleluia. Permaneça fiel a Deus no capítulo 1 da sua vida, no capítulo 2. Permaneça confiante no capítulo 3 da sua vida, porque melhor do que você imagina, um tempo melhor do que você imaginou, irá chegar em nome de Jesus. Quem diz amém? É isso. Melhor do que você imagina.
Para que eu e você nós possamos viver uma vida melhor do que nós imaginamos, dentro desses processos que são reais, dentro dessas situações de dor, etc., que nós vivemos, entenda uma coisa: nunca subestime o poder de uma palavra profética, de uma oração que foi liberada sobre a sua vida. Esse é o número 1. Nunca subestime o poder de uma palavra. Nunca subestime o poder de uma palavra profética sobre a sua vida. Nunca. O capítulo 4 do livro de Ruth, quando você chegar em casa, você vai ler. Tem um versículo 11, que eu vou fazer questão de que você leia comigo esse versículo. Está aqui já na tela. Diz assim: faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Quem sabe você não conhece muito a história, você não está entendendo o contexto que esse versículo foi liberado. Aqui é o seguinte: Boaz, aquele homem que seria o resgatador, na nossa linguagem, para ficar muito claro, que seria o homem que iria casar com Ruth, ele vai se encontrar com os anciãos da cidade, nos muros, nas portas de Belém. E os anciãos, as autoridades ali reunidas. Boaz fala que iria casar com Ruth e queria comprar as terras dela. E ali todos os anciãos ali, eles concordaram, eles abençoaram, diga assim, abençoaram. Eles abençoaram a decisão de Boaz, eles abençoaram a decisão de Ruth, a decisão de Noemi, a sogra, né, de Ruth, a mãe do coração, de abençoar Ruth e o casamento de Ruth e Boaz. E ali aqueles homens, eles vão liberar essa palavra. Irmão, não sei se você prestou atenção no detalhe desse versículo. Aqueles anciãos, quando eles sabem do desejo do coração de Boaz de casar com Ruth, sem nem a conhecendo, porque ela era uma moabita, mas já estava há algum tempo lá em Belém, sem nem conhecer a família dela, eles vão dizer o seguinte: faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Sabe o que eles estavam dizendo assim? Que a bênção da multiplicação, da abundância na família de Ruth, na família de Boaz e Ruth que vão casar, seja semelhante a Raquel e Lia. Lembre que Raquel e Lia são uma das matriarcas, esposas de Jacó. Lembre disso. A nação de Israel, descendência de quem? De Raquel e Lia. E aqueles homens vão dizer assim: que o casamento seu, Boaz, com Ruth, que o fruto do casamento seja semelhante aos frutos de Raquel e Lia. E eles vão dizer ainda mais: e que seja poderoso em Efrata e que ganhe fama em Belém. Aqueles homens liberam uma palavra profética, uma oração sobre a vida de Ruth e sobre a vida de Boaz. Que o filho de vocês seja proeminente, que o filho de vocês ganhe fama, que o filho de vocês seja famoso em Belém. Olha só o que eles estão dizendo. Nunca subestime o poder de uma palavra que foi liberada desse altar sobre a sua vida, ou de qualquer altar sério que pregue a palavra de Deus. Nunca subestime o poder de uma oração feita em nome do nosso Senhor Jesus. Porque naquela final de tarde, lá em Belém, eu tenho certeza que Boaz não imaginava que aqueles homens iriam abençoá-lo dessa forma. Uma mudança começaria a acontecer aqui no que diz respeito à vida de Ruth e à vida de Boaz. E que não ficaria apenas para a família deles. Iria reverberar em gerações. Eles casaram, eles tiveram um filho. Sabe quem é o filho de Boaz e Ruth? Um homem chamado Obed. Sabe quem foi Obed? O avô de nada mais, nada menos do que o rei Davi.
E Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que é o responsável por toda a mudança na nossa vida, ele é da descendência de Davi, que é da descendência de Obed, que é descendente de Ruth e Boaz. Uma palavra liberada sobre aquela família que iria se formar. Uma palavra, olha o poder da palavra que você tem sobre a sua boca, querido, para você liberar sobre os seus filhos. Olha o poder da palavra que você tem para liberar sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Olha aí, e que sejam prósperos, e que venha crescer. Essa é a bênção de Deus para você. Deus, ele está aqui para nos abençoar. O desejo de Deus é abençoar os seus filhos. O desejo de Deus é abençoar a mim e você. E essa bênção que se multiplica de geração em geração. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e que ganhe fama em Belém. Creia no poder da oração. É interessante que no mesmo capítulo 4, depois dessa bênção do casamento, aí tem um detalhe do versículo que eu tenho que trazer para você, porque é palavra rema para você nessa noite. O versículo 14 do capítulo 4 vai dizer assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. E o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Diga assim comigo: o Senhor concedeu. O Senhor concedeu, é isso aí. O Senhor concedeu. Que o Senhor fez acontecer. Na verdade, essa frase, o Senhor concedeu, o Senhor capacitou. Eu coloquei essa frase aqui, exatamente como está o nome em hebraico. Essa frase, ela diz assim: Yahvé why within. Yahvé why within. Essa frase significa o Senhor capacitou. Mas tem algumas versões que diz o Senhor concedeu. Mas tem outra versão, aí eu coloquei as 4 versões da tradução dessa frase para você nessa noite. A NVI traduziu essa frase, Yahvé why belit, traduziu assim: o Senhor permitiu. A versão da Mensagem traduziu essa frase: o Senhor lhe deu graça. A versão Revista Atualizada colocou essa frase como: o Senhor concedeu. E a NTLH finalmente colocou essa frase: o Senhor abençoou. Permitiu, deu graça, concedeu, abençoou. Permitiu, deu graça, concedeu, abençoou. Mas pode ser que a frase que você precisa hoje na sua vida é que o Senhor te dê saúde. Mas pode ser que a frase que você precisa hoje é que o Senhor abra uma porta. Pode ser que a frase para a sua vida hoje, que você precisa assim: Senhor, restaure. Quem sabe a frase que você precisa hoje é: Senhor, ilumine meu caminho, traz a tua resposta. Mas para tantas pessoas, pode ser essas que eu disse, mas pode ser: permita, dê graça, que o Senhor conceda, que o Senhor abençoe. São situações diferentes na vida de cada um de nós, mas entenda bem uma coisa: de acordo com aquilo que você está vivendo, a palavra de Deus me ensina que, independente daquilo que você está vivendo, seja qualquer uma dessas definições ou outras que eu acabei de falar, o Deus que nós servimos, Ele é capaz de te fazer prosperar, de te abençoar. O nosso Deus, Ele é capaz. O nosso Deus, Ele é capaz. Diga assim: o meu Deus, Ele é capaz. Seja o que for que você está enfrentando, o nosso Deus, Ele é capaz de te abençoar. Seja o que for que você esteja enfrentando, o nosso Deus, Ele é capaz. Efésios 3:20, aquele que é o quê? Capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Começa a tomar posse dessa palavra para a sua vida, filho. Começa a tomar posse dessa palavra para a tua vida. O nosso Deus, Ele é capaz. Ele pode te dar saúde, Ele pode te dar graça, pode abrir o teu caminho. Ele está te exortando também nessa noite
aquilo que você está apresentando a Ele, Ele é capaz de mudar a sua história. Ele é capaz de, Ele mudou a minha, Ele mudou a história de tantos, Ele é capaz de mudar a história da sua família. Aleluia. A última palavra sempre vem dEle. Quem diz amém por isso? A palavra vem dEle. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma atitude em algumas horas igual a atitude de Ruth. Eu tenho que crer. Diga para quem está do seu lado, se você puder, creia. Isso, creia. Creia. Esse é o número 2. Creia. Deus pode mudar a sua história independente do tempo que você está esperando. Deus, Ele é capaz de mudar a sua história independente do seu tempo de espera. Nossa, que texto é esse, velho? Que Deus é esse? Que usa o tempo em nosso favor. Você prestou atenção que nos versículos que nós lemos inicialmente, nos fala que Noemi, Ruth, Orfa, eles passaram mais de 10 anos na terra dos Moabitas. Mais de 10 anos. Não foram 10 anos fáceis. Não foram 10 anos fáceis. Depois de mais de 10 anos da vida de Ruth e Noemi, elas decidem voltar para Belém. Elas vão sair de Moabe e vão retornar a Belém. Deus estava começando a agir na vida daquelas mulheres. Deus estava usando tudo aquilo que eles viveram de ruim em Moabe. Todas as perdas. Olha, eu acredito fielmente, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Eu acredito fielmente que não foi da vontade de Deus a saída de Abimeleque e Noemi de Belém. Não. A fome chegou. Meu irmão, Deus nunca permitiu que os seus filhos morressem de fome. Deus nunca permitiu que os seus filhos morressem de sede. No deserto, durante 40 anos, não faltou pão, não faltou água, não faltou roupa, não faltou calçado, não faltou a provisão do Senhor diário, maná diariamente, caía toda manhã. Não faltou. Mas Abimeleque, ele pega a sua esposa Noemi e saem de Belém. Saem do território ali abençoado por Deus, vão para a terra de Moabe. Era uma terra pagã. Era uma terra que não adorava Yahvé. Era uma terra que não adorava ao Senhor dos Senhores. Eles foram. E lá, grande perda aconteceu. Ah, pastor, então quer dizer que foi a mão de Deus pesando. Para com isso, velho. Para com isso, não. Foram as escolhas. As escolhas que foram feitas. A Bíblia não vai dizer que foi que eles morreram. Morreram os 3 homens da família. O que o Senhor quer dizer com isso? Que mesmo diante dessas perdas, como nós falamos, né? A mão invisível de Deus estava trabalhando para conceder um futuro diferente do presente que Noemi e que Ruth estavam vivendo. A mão invisível de Deus estava trabalhando para que realmente elas vivessem num futuro algo que jamais elas imaginariam que elas iriam viver. E era muito melhor do que qualquer dia que elas viveram antes. Você entendeu o que eu estou falando? Algo muito melhor do que tudo aquilo que elas viveram antes. Por isso que essa palavra, creia, Deus pode mudar a sua história, independente do seu tempo de espera. A história de Noemi e Ruth começou a mudar quando elas retornam, quando ela persevera no Senhor, quando ela crê que Deus está ali no governo de toda e qualquer situação, e o Senhor permite um novo casamento para Ruth. Olha só, o Senhor permite um novo casamento, ela era viúva, o Senhor permitiu um novo casamento para Ruth. O versículo 14 do capítulo 4 vai dizer: então as mulheres disseram a Noemi, parênteses aí, agora não está dizendo para Ruth. Ruth estava casando com Boaz, teria filho, joia. Mas também tem uma pessoa que não viveu dias fáceis, a Noemi. Deus está dizendo, aí, olha o que Deus vai falar através da boca das vizinhas. Vai dizer assim, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome desse. Ponto, essa é a versão corrigida. Seja afamado.
que dê fama, e que ele venha como teu resgatador. Ou seja, a vida daquela mulher, a vida de Noemi, seria mudada a respeito do filho de Ruth e de Boaz. Ela era uma mãe do coração. Ela não seria desprezada, não morreria de fome, não. Ela não passaria mais necessidades. Por quê? Porque o Senhor entrou com providência. Você diz amém por isso? Porque o Senhor entrou com providência. Ruth vai dar luz ao filho, Obed. E Noemi também é abençoada. A sua bênção, aquilo que o Senhor entrega nas suas mãos, não vai ficar só com você, meu querido. Você vai abençoar pessoas ao seu redor. Você vai abençoar pessoas que estão ali, nem imaginam, mas vão chegar ali com a providência que Deus entregou na sua mão. É isso que está acontecendo aqui na vida de Noemi. Ruth teria um filho. Ruth abençoaria Noemi. A bênção do Senhor, ela é completa. Você está recebendo essa palavra aqui, mas ela não vai ficar só em você, não. Você vai reverberar essa palavra para pessoas durante essa semana, lá no seu trabalho, lá no seu colégio, lá na sua faculdade, na sua repartição, onde quer que você vá, você vai dizer assim: Deus está comigo, Deus é capaz de abrir portas, Deus é capaz de me abençoar, Deus é capaz de mudar a sua história. Você vai chegar amanhã, em nome de Jesus, declaro isso, que você ainda vai ser boca de Deus na vida de alguém, e você vai declarar que Deus é capaz de mudar a história deles. Você vai lembrar dessa palavra de hoje, onde Deus está dizendo assim: eu sou capaz de mudar a sua história. Meu Deus, eu amo essa palavra demais. Você não está aqui não, você não está entendendo o que eu estou dizendo não. Você não está entendendo não. Deus é capaz de mudar a sua história. Deus é capaz de mudar a história da sua casa. Deus é capaz de mudar a história da sua saúde, das suas finanças, do seu negócio. Deus, Ele é capaz, aleluia. O plano de Ruth, de Noemi, de Orfa, até dos maridos que, quando estavam vivos, não era passar por necessidade, não era que elas passassem por essa prova toda, não. As escolhas. Foram para uma terra que não servia a Deus. Puxa vida, sim, foi. Mas mesmo assim, Deus ainda está no governo, Deus ainda está no controle. Deus ainda está mostrando qual caminho nós devemos seguir, qual caminho você deve seguir hoje. Deus tinha um plano muito melhor para a vida de Ruth. Sim, foi um plano muito melhor. Não quer dizer que foi fácil. Não quer dizer que foi fácil o plano de Deus entrar em ação. Não. O plano de Deus é sempre melhor. Você diz amém? Então não fique chateado quando aquele emprego que você tanto sonhou, a porta não se abriu. Então não fique entristecido se aquele negócio que você pensou que iria fechar, você não fechou. Calma. Então não fique entristecido se aquela oportunidade que você tanto sonhou não aconteceu para você. Calma, Deus está no governo. Calma, o plano de Deus, ele é muito melhor, ele é muito maior. O plano de Deus é melhor. O plano de Deus para Ruth, para Noemi, foi o casamento de Ruth com Obed, de Ruth com Boaz e o nascimento de Obed. Ficou só neles? Obed não, abençoou todo um povo, não vou dizer nenhuma geração, abençoou todo um povo, e abençoa a mim e a você hoje. Para mim começar a fechar aqui essa parte, quando você lê esse livro de Ruth, você vai ver que uma mensagem muito latente nesse livro chama-se providência de Deus. Diga assim comigo: providência divina. Isso, providência de Deus. O que é a providência de Deus? Eu coloquei aqui uma frase fantástica. Providência de Deus é quando Deus usa circunstâncias naturais para realizar sua vontade sobrenatural. Isso é providência de Deus. É quando Ele usa circunstâncias naturais para realizar sua vontade sobrenatural. Circunstâncias naturais. Isso daí é a providência de Deus. No livro de Ruth, você não vai ver nenhum milagre físico. Você não vai ver o mar vermelho se abrir. Você não vai ver ninguém andar sobre as águas. Você não vai ver ninguém sendo curado. Você não vai ver nenhum morto ressuscitar, não. Mas você verá de forma muito
clara a providência milagrosa de Deus quando Ele usa circunstâncias naturais para realizar a sua vontade. Voltar para o capítulo 1 de Ruth. Lembra quem era Ruth? Ela era uma mulher moabita. Ela não era uma mulher descendente dos hebreus. Ela era descendente dos moabitas. Os moabitas, eles eram um povo pagão, como eu disse, e que eles adoravam o deus Quilion. Era um falso deus, era um demônio, na verdade, que a ele era entregue bebês recém-nascidos como sacrifício. Os moabitas, eles sacrificavam os bebês, os primogênitos, ao deus, até anotei aqui o nome do demônio aqui, eles sacrificavam ao deus Quimos. Ao deus Quimos. Ruth era uma moabita, e que o seu povo tinha esse costume. Mas chegou Noemi com a sua família. Depois que os maridos morrem, elas vão retornar para onde? Vão retornar para Belém. O costume dos moabitas vai ficar lá. E ela vai ser levada para Belém. A vida dela vai mudar completamente, porque no capítulo 2, Ruth vai dizer assim: para onde você for, Noemi, eu vou com você. Onde você pousar, eu vou pousar com você. Onde você ficar, eu ficarei com você. E ali é uma revelação. Esse versículo é muito usado em casamentos, né? Onde pousares, pousarei. Onde ficares, o teu Deus, ela diz assim: o teu Deus será o meu Deus. Ponto. Esse daqui ficou por último, porque esse daqui é o ponto-chave dessa palavra. O teu Deus será o meu Deus. O Deus que você serve a quem? É Yahvé. Eu estou vendo que você é serva de Deus. Mesmo passando por tanta luta, você continua fiel a Deus. Você vai retornar. Noemi não foi claro, ela teve as lutas, teve dificuldade, falou algumas coisas que não devia ter falado. Mas ela era temente a Deus. Eles vão retornar. Aí ela está dizendo assim: o teu Deus será o meu Deus. Esse é o ponto-chave para você nessa noite, que ainda não abriu seu coração para esse Deus chamado Jesus. Esse é o ponto-chave para que você possa ter uma mudança total de vida. É você entender que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, para te dar uma vida muito melhor do que aquilo que você imaginou ontem. E essa novidade, ela não está na religião, ela está na pessoa bendita de Jesus. Aí Noemi volta para Belém, Ruth volta com Noemi, mas ela volta já com um coração diferente. Ela já vai voltar dizendo assim: o teu Deus é o meu Deus. Agora, todos os deuses que eu servi no meu passado, todos os deuses que eu fui ensinado a servir lá na terra de Moabe, fica para trás. Eu passo a ser uma serva do Deus vivo. Eu passo a ser agora uma adoradora do seu Deus. E o seu Deus, Noemi, chama-se Yahvé. Isso é chave de mudança na vida de Ruth. Eu vou mostrar para você uma rápida progressão na vida de uma pessoa que abre o seu coração para o Deus de Israel. Eu vou mostrar para você como Deus ele trabalhou também no coração de Ruth. Como Deus trabalhou. No capítulo 1, no capítulo 2, olha como Deus vai começar a mudar a perspectiva que Ruth tinha dela mesma. Quem sabe é isso que você precisa hoje, começar a mudar a sua perspectiva em relação à sua vida. Quem sabe você disse há pouco tempo que não serve para nada, que não dá para nada, que não vai... Meu irmão, Deus vai mudar a sua história. Deus é capaz de mudar a sua história. Eu estou afirmando isso desde o início dessa palavra, porque tem pessoas que precisam entender isso. Ruth, capítulo 2, versículo 10. Ruth vai se autoafirmar. Como é que me favoreces e fazem caso de mim, sendo eu estrangeiro? Olha como é que ela vai se ver. Ela já estava em Belém, mas o olhar dela, assim, ela não se sentia parte. Ela não fazia parte. Querido, que você possa fazer desse lugar aqui, não um lugar de visita, mas que você possa fazer parte desse lugar, pertencendo a esse lugar, pertencendo a essa família.
Tem uma frase de uma igreja, de um pastor amigo, que ele diz assim: a nossa igreja é um lugar para que você possa pertencer. Que esse daqui seja uma família para você pertencer. No início, ela se vê como uma estrangeira. A palavra em hebraico é essa daí, que eu não vou nem me atrever a pronunciar. É a palavra, ela se refere a ela como uma estrangeira. Mas aí ela começa a viver em Belém. Aí depois, sabe o que vai acontecer? Em Ruth, capítulo 2, o próximo slide, vai dizer o seguinte: ela passou a ser serva das servas. Ela vai se auto-intitular serva das servas. Ela vai dizer assim: passou a ser companheira das servas de Boaz. Ruth, ela passa a ser companheira. A palavra, essa daí é Sefia. Ela vai dizer assim: eu sou menor do que as servas. Bom, ela era uma estrangeira. Chegou em Belém, o tempo ainda era difícil. Capítulo 1, capítulo 2 ainda era difícil. Ela vai dizer assim: eu sou menor do que as servas. Aí vai passar um tempinho, ela vai para o capítulo 3. Aí ela vai dizer assim: sou Ruth, tua serva. Aí agora já mudou, já melhorou um pouco. Estrangeira, serva das servas. Aí agora ela vai dizer assim: não, agora eu sou serva. Sou Ruth, tua serva. Então no capítulo 3 já é um avanço. Ela vai dizer assim: eu sou serva, eu sou amar. Mas aí você lembra que o capítulo 1 é difícil. O 2 é difícil. O 3 vai começar um tempo de uma transformação, uma mudança. E mais uma vez vai chegar ao capítulo 4. Aí no capítulo 4, ela não é nem estrangeira, nem serva da serva, nem é serva. Deus vai agir profundamente no coração de Ruth, que agora ela vai se tornar esposa. Agora ela se torna esposa. Tomou, pois, Boaz a Ruth, e ela foi sua esposa. Ishá. Ela foi esposa. Estrangeira, serva da serva. Trabalhar de Deus, serva, agora esposa. O que é que eu quero dizer para você? Quando você abre o seu coração para Jesus, antes éramos estrangeiros, forasteiros, antes estávamos longe de Deus, mas em Cristo Jesus nós podemos chamar Deus de Pai. Nós passamos a ser família. Esposa é família, filhos é família. Olha o que é que Paulo vai afirmar. Olha o que Paulo vai afirmar a mim e a você. Acorda, filho, isso. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus. Sois família de Deus. Família de Deus. Estrangeira, serva da serva, serva, família. Em Cristo Jesus nós somos chamados filhos. Em Cristo Jesus nós podemos ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Ela deixa Moabe, ela vai buscar ao Deus único e verdadeiro em Belém, vai passar por toda uma transformação no seu coração, vai passar por toda uma transformação na sua vida. Em Cristo Jesus podemos ser chamados filhos e podemos viver uma vida no qual nós nunca imaginamos que iríamos viver. Mas como assim nunca imaginou que iria viver? É porque seremos cercados pela graça e pelo favor de Deus. Mas pastor, o sol nasce para todos, a chuva cai do céu para todos. Isso é verdade, é o que a Bíblia afirma. Mas o favor de Deus é algo que é só para os filhos. O favor de Deus é algo que Deus entrega só para os seus filhos. Não é para toda criatura. Porque todos nós não somos criaturas, não. Nascemos criaturas, mas passamos a ser filhos a partir do momento que declaramos a Jesus como Senhor da nossa vida. E aí passamos a desfrutar do favor de Deus. O favor de Deus é uma porta que Deus abre que você nunca imaginava que iria ser aberta para você. O favor de Deus é uma resposta que chega em meio a um caos. O favor de Deus é uma bênção que chega na sua vida que você não estava nem esperando. O favor de Deus é uma graça que Deus ele entrega para você, que você diz assim: Senhor, muito obrigado, só o Senhor mesmo para fazer isso. E tudo isso quando? Quando eu entendo, rapaz, que eu preciso desse Jesus para me chegar a Deus. Eu preciso desse Jesus para que eu possa ser chamado de filho.
Tudo isso é através de Cristo Jesus. Não sou mais estrangeiro, não sou mais servo, muito menos servo do servo, sou família. Ruth torna-se família de um homem chamado Boaz, torna-se esposa. O filho, nossa, avô de Davi. Avô de Davi. Olha, mas pastor, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas lutas, eu ainda faço isso, faço aquilo, ainda bebo, ainda tomo uma, ainda fumo, ainda, sei lá, ainda gosto de algumas coisas que eu sei que não agrada a Deus. Venha do jeito que você tiver. Entrega o seu coração para Jesus do jeito que você tiver. Como você está hoje, Deus quer transformar a sua vida. Como você está hoje. O livro de Ruth é uma história fantástica. Você concorda comigo? A providência de Deus. A transformação de Deus. Agir de Deus quando todos achavam que as coisas não iam dar certo. Deus veio com o seu escape. Deus veio com a sua providência. É isso que Deus quer fazer sobre a sua vida hoje. Você lembra que eu comecei essa palavra dizendo assim: caso você tenha chegado aqui desesperançoso, entristecido, cansado, achando que não tem mais saída para a sua vida, eu comecei dizendo assim: eu oro para que essa palavra ela chegue cheia de fé e esperança no seu coração. Assim como Deus transformou a vida de Ruth, Deus ele quer transformar a sua vida. Assim como Ele entregou bênçãos incontáveis sobre a vida e a descendência de Ruth, Ele quer fazer assim sobre a sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Abrir o seu coração para este Jesus. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir e seja abençoado por Ele. Você diz amém? Vamos ficar de pé para a gente adorar Jesus? Vamos ficar de pé para a gente adorar Jesus?